E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre quando a semana te engoliu e por que isso aconteceu? Por conta de expectativas irrealistas, muitas vezes, uma vontade muito grande de dar resultado, mas um planejamento aí incompatível com a realidade, beleza? Eu sou o Lucas Vercelino aqui, fundador da Decision Pro, e eu quero ajudar você agora a estruturar, a planejar a sua semana com critérios mais pé no chão aqui que vão ajudar você a gerar resultado, diminuindo a sua ansiedade no trabalho e tendo maior clareza do que você realmente precisa fazer, considerando que são muitas coisas, um negócio em crescimento tem essas características, né? No vídeo anterior eu já falei sobre os 7 critérios principais que eu mapeei aqui, de a semana não rende, eu não dou conta de fazer tudo que eu planejo, eu não tenho tempo estratégico, estão acontecendo muitos incêndios, eu preciso aprender a prevenir incêndios, eu tive mais experiências com contratações, tá tudo na minha cabeça e tudo centralizado em mim. Se eu fechar o negócio, se eu ficar doente, o negócio para. São coisas que atingem normalmente lideranças, né, que estão já agora na sua fase de treinar e capacitar novos colaboradores e donos de negócios. Liderança poderia ser inclusive o dono do negócio aqui, donos, founders, né, que estão ali agora transmitindo a sua cultura, o jeito de trabalhar, e estão aí num processo de um crescimento intenso, ok? Hoje, particularmente, eu quero aprofundar agora aqui na questão de que a semana não rende, a semana, minha sensação de que a semana me engoliu, que eu ouço de muitos donos e lideranças que acabam dizendo que, olha, eu faço o meu planejamento na sexta-feira ou no domingo e, cara, a semana já na segunda-feira eu já percebo que eu não vou conseguir implementar tudo que eu planejei. Bom, o que acontece, cara? O ponto que a gente tem que olhar aqui, a gente tem que aprofundar na seguinte situação. Eu trago bem essa descoberta do método Get Things Done, que é um método de produtividade pessoal, né? Não é um método de produtividade interpessoal, não é um método de projetos, ele até fala um pouquinho, mas não é sobre isso. Isso é importante para você por quê? Porque a ansiedade gerada por alguns perfis que são mais executores, que gostam de ver a coisa acontecendo, de não conseguir, de chegar no final da semana e tudo aquilo que foi planejado não foi executado, gera uma desmotivação, gera ansiedade, gera falta de confiança, a pessoa passa a não confiar tanto no que ela está executando. Só que a gente precisa compreender que o ser humano muitas vezes ele tem uma relação meio distorcida de planejamento. Em negócios que estão se estruturando, que estão escalando, que estão começando a crescer, esses negócios eles não têm uma estrutura é um pouco mais caótico, né? Acontecem muitas coisas, incêndios, principalmente se você é da área de tecnologia, que tem imprevistos na plataforma, no SaaS, que vem um cliente e traz um problema novo e a equipe toda precisa se reunir em cima daquilo, e aí você planeja que você ia conseguir dormir às 10 horas da noite naquele dia e aí não consegue porque tem que trabalhar até mais tarde. E aí vai rolando uma frustração enorme sobre essa questão de planejar e não cumprir. E eu tenho visto hoje que isso tem trazido um grande peso no ombro de donos e lideranças que se planejam para alcançar algumas metas, que se planejam atividades meio ali para atingir algumas metas e depois elas acabam não conseguindo atingir essas metas. E aí a meta da semana, vou dizer assim, até do mês, do ano, é atingido, sobretudo em alguns casos. Eu tenho casos de negócios que estão batendo as metas, estão até superando as metas, mas o volume está muito intenso, é muito trabalho, é muito movimento ali e o colaborador se sente fora do controle. Isso vai gerando um estresse muito grande sobre ele e, bom, o que a gente tem que fazer para isso, se você está se identificando com isso? Primeira coisa, tem que pôr o pé no chão. A gente tem que trabalhar primeiro um planejamento com margem de segurança, porque a relação que nós temos, o ser humano tem com o planejamento, sobretudo se você olha sob o ponto de vista de pontos cegos, é uma relação não objetiva. Assim. Existe um ponto cego chamado a falácia do planejamento, onde a gente tem uma tendência a subestimar ou normalmente subestimar o prazo das coisas, tá? Assim, é uma coisa natural que muitos donos de negócio e liderança acabam passando por cima, não percebem, porque acham que vão conseguir, que planejar é simplesmente você escrever que uma coisa vai acontecer ao longo da semana
e aquilo vai acontecer exatamente como esperado. É um planejamento perfeccionista. Tem tipos de planejamento. Importante, não sei se você sabia, mas existem tipos, né? Se você for avaliar. Tem um planejamento mais realista, tem um planejamento perfeccionista, tem um planejamento que é um planejamento mais adaptativo, que eu costumo dizer, que é um planejamento que você compreende, né, um pouco mais é uma lógica mais de iterações, né? E deve ter um monte de outros tipos de planejamento. Eu só estou levantando aqui os que eu já mapeei, assim. Então, assim, o que a gente tem que compreender é que se você utilizar um modelo de planejamento perfeccionista, isso vai te dar muita frustração, porque você não vai conseguir executar à risca aquilo. E a semana normalmente, ela não, as pessoas, o mundo, os clientes, eles não giram em torno do seu planejamento. Então, por isso que você vai precisar agora exercitar o planejamento que eu chamo aqui de pé no chão. O que é o planejamento pé no chão? O planejamento pé no chão, ele é um planejamento que ele não ignora o planejamento tradicional, mas ele é uma coisa assim, ó, peraí, eu escrevi aqui no meu caderno, se é que você escreve, se você não escreve é importante escrever, tá? O que eu imagino que eu vou conseguir fazer nessa semana, vai livre, tá? Livre, não coloca freio agora. Primeiro começa escrevendo. Depois você vai ver e falar, olha, peraí, então agora sim, ó. Normalmente a pessoa vai lá e escreve o planejamento, tá? Escreve o planejamento e fala, bom, planejei. Esse é o planejamento perfeccionista ou idealizado que eu chamo. E aí a semana transcorre, ele não consegue fazer tudo aquilo que ele gostaria, ele fica frustrado, perde confiança. Bom, o que ele tem que fazer agora? Qual que é a lógica do planejamento pé no chão? A gente acrescenta agora o que foi feito, fez perfeccionista, tem tendência a ser perfeccionista, idealista na parada. Beleza, vai lá, olha para o planejamento, fala assim, ó, beleza, cara, ó, deixa eu avaliar minha semana passada. Semana passada eu escrevi uma folha com 10 itens. Aí, desses 10 itens eu consegui fazer 3. E agora eu estou escrevendo de novo aqui um novo planejamento com base nos itens que eu não fiz, que é um outro assunto de continuidade. Cara, fui lá, vi, deixa eu ver aqui, deixa eu avaliar. Eu vou selecionar aqui o que é mais vital possível, cara. Que isso aqui da minha semana, se eu não fizer isso aqui, vai dar pau. Vai comprometer financeiramente, a gente vai ter problema. E eu vou colocar aqui, cara, uma margem de segurança, porque daí na segunda e na terça eu vou colocar para executar isso aqui. E aí eu vou ter uma margem de segurança na minha quarta e terça e quinta e sexta eu vou dar o gás no restante. Então assim, começou com 10 itens, aí faz o filtro do planejamento pé no chão e fala assim, cara, esses 3 aqui, ó, esses 3 tem que ser a minha prioridade. O restante eu vou tentar fazer, eu vou fazer o melhor para fazer, mas eu entendi já que eu não vou conseguir fazer tudo. Então, claro que é um assunto que demanda uma aula, né, uma coisa mais estruturada aqui, mas eu estou conversando com você para a gente poder discutir essa realidade dos planejamentos, tá? Então, assim, faz esse filtro do planejamento pé no chão para que você observe o que aconteceu na semana passada. E aí você vai semana a semana. Isso é assunto de um outro vídeo que eu vou falar sobre continuidade, né? Mas a principal coisa que a gente precisa compreender, quando você parte da expectativa que você não vai conseguir fazer tudo, você aborda uma expectativa mais realista. Você fica com uma expectativa mais realista, isso vai ser bom, porque você vai com mais prudência e vai com mais cautela para a sua semana, beleza? Então, faz o planejamento pé no chão, avalia bem ponto a ponto e vamos agora consolidar, beleza? Então vamos lá, eu comecei dizendo aqui que tem líderes que se queixam de que, cara, eles fazem o planejamento deles ao longo da semana e eles não conseguem executar, o planejamento não sai e eles ficam muito frustrados, eles sentem perda de confiança, sensação de falta de controle, baixa autoestima, porque não conseguem executar, aí começa a afetar psicologicamente, ok? Bom, tem uma solução prática para isso, que é falar, bom, eu tenho que entender que eu não vou conseguir fazer tudo o que eu imagino, então eu tenho que ter a margem de segurança. E aí qual que é isso na prática, o que é? Faz o planejamento e depois você refina com o planejamento pé no chão para poder compreender a partir da semana anterior. Ah, Lucas, mas não fiz na semana anterior. Então faz agora. Começa agora e avalia. Cara, do que eu consegui fazer, o que é realista? Que margem de segurança que eu preciso colocar aqui? E aceitar que não vai dar para fazer todo esse planejamento que você está imaginando, provavelmente. Então por isso que cada vez mais torna-se um planejamento que a gente chama aqui de essencialista.
né? Tem que ser um planejamento que considera realmente, cara, eu vou escrever, isso não significa que você não vai escrever tudo que tem que fazer, mas você vai compreender, você vai cada vez mais focar no que é mais relevante, no que é mais essencial. Beleza? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje aqui para dar uma visão mais pé no chão mesmo sobre planejamento. Planejamento não é simplesmente arquitetar uma coisa, é ter um raciocínio depois mais crítico do que é possível executar, para não existir essas frustrações desnecessárias ali que tira muita gente tira o eixo. Tem gente que acaba até tendo que procurar terapia porque fica tão inseguro que não consegue executar aquilo que imaginava porque teve muitos incêndios. E é normal também quando aí envolve pessoas trabalhando juntas, capacitação de pessoas. É aí que realmente o planejamento perde um pouco do controle no começo, mas isso não significa que uma coisa que você não consiga fazer em uma semana, você não consiga fazer em 2. Era só a questão da continuidade, que vai ser um assunto que eu vou falar em outros vídeos aqui, beleza? Bom, então me diz aí, já aconteceu com você de planejar a sua semana e não conseguir cumprir, você ficar nervoso, ficar se sentindo um lixo, um colaborador que não está entregando o resultado, e aí muitas vezes se dedicou a coisas que não eram tão importantes assim e aí se frustrou? Aconteceu isso com você? Se aconteceu, comenta, deixa aqui nos comentários qual foi a tua experiência, o que ocorreu aí e a partir de agora o que você vai fazer a partir disso que eu compartilhei aqui com você. Beleza? Espero que você tenha gostado então desse vídeo. Se esse vídeo te deu um norte, considere dar o seu like, se inscrever aqui no canal e até nosso próximo vídeo.